Que alegria chegar até você nessa sexta-feira, 1º de abril, primeira sexta-feira do mês, dia do aniversário do Zezinho. Parabéns, Zezinho. Deus te abençoe. Muito obrigado, Sandra. Obrigado a você também que está do outro lado rezando por mim. Que bom celebrar o dom da sua vida, né? Ele que a gente brinca que é dia da mentira, mas ele é uma verdade, né? Com a graça de Deus, Deus o chamou à vida, escolheu para ser o meu esposo, pai das nossas filhas, fundador dessa comunidade. É muita responsabilidade, né, Zezinho? Bastante, mas Deus dá a graça, né? Deus não nos dá uma cruz maior do que aquela que a gente consegue carregar. E nem uma missão e um chamado maior do que a gente pode corresponder. Exatamente. Então, nada do que eu tenho eu considero como cruz. Sempre Deus está do meu lado. Que bom. Então, uma bênção de nós estarmos aqui, você aí. Deus seja louvado também pelo dom da sua vida, tá bom? Vamos aí, sexta-feira, 1º de abril, estamos quase concluindo essa semana, né? Conversando sobre essa armadura espiritual para a família. Vamos iniciando? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezando com muita fé a nossa oração. Senhor Jesus, Rei da misericórdia, neste tempo quaresmal, coloco-me aos pés de tua sagrada cruz e humildemente peço-vos a graça de viver intensamente estes 40 dias de conversão. Concedei-me a perseverança na vida de oração, para que, estando unido ao teu amor, minha vida seja reflexo de tua bondade. Que minhas orações não sejam somente palavras, mas se traduzam em gestos concretos de misericórdia. Ajudai-me a viver o jejum como oportunidade de unir-me a tantos irmãos e irmãs que não têm o necessário para a sua subsistência. Que meu jejum seja uma oportunidade de estar mais disponível para acolher a tua presença salvadora em minha alma. Fortalecei-me na prática da esmola, que minhas mãos sejam as tuas mãos a ajudar os que mais precisam. Iluminai meu coração para reconhecer a tua face sofredora naqueles que vivem à margem da sociedade. Que meus olhos não se desviem daqueles que eu encontrar à beira do caminho, mas os acolha como a ti mesmo. Por tuas santas chagas, ajudai-me a atravessar os desertos espirituais, e a tua palavra seja para mim uma bússola a indicar o caminho da vida eterna. Lavai-me, Senhor, com tua misericórdia, renovai-me em teu amor, que vivendo esse tempo quaresmal e unindo-me à sua dolorosa paixão, eu nunca me perca no caminho da conversão. Amém. Amém. Zezinho, nós estamos falando durante toda essa semana sobre a autoridade, a autoridade do pai, da esposa, a competência da autoridade do casal, sobre a família, sobre os filhos, mas acontece que não é a nossa autoridade, a autoridade que Deus nos dá não é só sobre as pessoas, mas é também sobre as coisas, os edifícios, os objetos. Os conta isso. Conta isso para nós. Pois é. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa proteção, né, que Deus nos garante e nos dá. E também alguns acessórios, podemos dizer assim, que são os sacramentais, as orações. Alguns veículos, exato, de bênção que Deus nos concede também para colaborar conosco. Então, o que nós sabemos é que todo prédio, todo edifício, podemos dizer assim, ou casa, restaurante, igreja, toda construção, lar, santuário, todos eles intencionalmente são dedicados a algum espírito que são convidados ali a habitar. Então, se você é um homem ou uma mulher de Deus, você com certeza vai chamar Deus para habitar com você, não é? Sim. Os edifícios, então, podem ser conscientemente dedicados a Deus
ou até mesmo a Satanás, não é? Então, como cristãos, nós não podemos esquecer da nossa autoridade sobre esses lugares onde a gente frequenta. Então, assim, professores que tinham crianças muito rebeldes em suas classes, uma vez que começaram a afirmar a sua autoridade sobre a sala de aula, antes mesmo da chegada dos alunos e a rezar e pedir bênçãos espirituais sobre os alunos mais rebeldes, viram mudança extraordinária no clima da classe. Aqui já vai uma dica para os professores, ó. É, isso mesmo. Ao chefe de família, compete também a autoridade sobre o território em que a família vive. Sim. Né? Ele e os outros membros da família têm direitos legais no mundo espirituais que está acima e abaixo da sua residência. E esse direito de propriedade é respeitado como tudo no mundo espiritual, não é? Então, nós vemos assim, ó, são respeitados os direitos através do quando você aluga ou você arrenda um prédio, né? Ou você mesmo empresta um prédio, seja qual for, não é? Às vezes a família compra ou aluga uma casa que foi anteriormente dedicada ao inimigo, sobre o qual Satanás ganhou ali autoridade através de pecados que aconteciam naquele lugar, não é? Pecados como adultério, violência, ocultismo, morte não natural, que poderiam ter ocorrido naquela casa, não é? Então foi dado ao inimigo a autoridade suficiente para tornar a vida difícil do próximo ocupante. Olha que coisa, A não é? gente nunca sabe, né, A gente Zezinho? nunca sabe. É. Então as regras para essa autoridade também aplicam-se automaticamente. Aquela autoridade pro maligno que foi dada para aquele morador que estava, passa para o outro. Se a gente não souber quebrar isso, né, fica difícil. Então, se uma casa ou um apartamento for usado para fins maléficos, antes que nós comprássemos ou que nós alugássemos, o inimigo então pode ter direito dali e fazer as coisas sem a nossa permissão. Então, tem uma senhora que o escritor do livro disse, chamada Susana, ela sentia uns medos estranhos, alguns sentimentos desagradáveis, principalmente quando ela levantava à noite, que ela passava por um corredor para fazer a mamadeira do seu nenê. O sentimento parecia ser enorme naquele corredor que passava quando ela saía do quarto. Depois ela soube, então, que o ocupante anterior daquela casa praticava ali rituais de ocultismo e é justamente naquele corredor. Então aí ela começou a pesquisar e olhar e ela via que ali tinha sinais de vela derretida. E assim então ela com seu marido clamaram a sua autoridade como ocupantes atuais daquela casa no poder do sangue de Jesus para cancelar todos os acordos anteriores. Ficaram livres então dos espíritos inimigos que ali estavam operando e não houve mais problemas. E olha como é que foi a oração dela. Vamos aprender a fazer essa oração para mim e para você também? Olha aí. Vamos lá. No nome de Jesus, afirmamos a nossa autoridade de atuais proprietários desta casa para cancelar todos os acordos dos proprietários anteriores e todos os direitos por eles dados ao inimigo. Pelo sangue de Jesus, quebramos todo o poder satânico sobre esta casa e sobre o terreno no qual foi construída e abençoada essa casa e esse terreno com o poder de Jesus Cristo. Amém. Olha que bonito. A gente percebe, Zezinho, não é para ninguém ficar com medo, não. De jeito nenhum. Nós estamos falando aqui não é para você ficar com medo, mas é para nós pedirmos a bênção. Por exemplo, se você comprou o terreno, era o terreno da sua família, construiu a sua casa, claro que nada disso vai acontecer, mas a gente nunca sabe. Por isso que é tão importante a gente sempre pedir a bênção da casa. Construímos uma casa, vamos morar, pedir a bênção, pedir para o padre vir em casa, dar uma bênção na nossa casa. Alugamos uma casa, alugamos um prédio para a nossa loja, para a nossa empresa, para alguma coisa que nós vamos pedir a bênção. Ter ali na casa ou nesse lugar de comércio, de trabalho, né, um crucifixo que foi abençoado, que é colocado, uma imagem de Nossa Senhora, é a bênção de Deus sobre aquilo que nós pertencemos. Uma bênção que a gente invoca, como eles invocaram, mas uma bênção que a gente pode e deve pedir para um sacerdote, para um diácono, para algum ministro, né, Zezinho? Com certeza. A nossa autoridade já é suficiente. Mas se você traz uma autoridade ainda maior, né? Quanto mais, melhor. Mas isso não fica só entre os prédios e construções. Isso fica também nos costumes que muitas vezes nós temos de trazer objetos que já foram usados em algum culto
ou que são objetos de decoração, mas que foram dedicados a outros deuses, né? Ou outros espíritos, né? Por exemplo, dentro da nossa igreja, nós dedicamos tudo que tem ali dentro, no culto, o altar, os móveis, as cruzes, o crucifixo, o óleo, os elementos da comunhão, a água benta. Então, uma vez dedicados esses objetos, eles podem portar ali o poder de Deus, não é? Agora, por outro lado, muitos cristãos que compram artefatos pagãos, principalmente em países distantes, né? Que não sabem como foi feito, para que foi feito, constataram que logo depois começou uma grande discórdia maligna em sua casa. E aí o padre nos conta aqui que um feiticeiro convertido então declarou para ele que num determinado momento a ordem então da seita lá era pôr à venda os objetos e os símbolos de feitiçaria que foram dedicados ao maligno, para que os cristãos, na sua ignorância, os adquirissem e levassem para suas casas, expondo-se diretamente à influência do maligno. Então, olha como é que é. É sério, né? Às vezes esses bipelozinhos que a gente compra nas lojas, a gente não sabe de onde vem. Na hora que traz, melhor coisa, você já pode abençoar, quebrar ali todo o mal, mas também se puder depois usar uma água benta ou pedir para um padre abençoar, não é? Porque muitas vezes a gente chega nas casas e vê, a pessoa não tem malícia, não tem nada. Não pensou. Não né? pensou. Um dia me perguntaram assim, eu não me lembro o que é, mas é uns duendezinhos, assim, uns gnomos, alguma coisa que acho que está na moda, né? Tem problema ter isso na nossa casa, na minha casa? Eu respondi para a pessoa, aí eu fui pesquisar o que era, não me lembro agora, né? Porque veio isso na minha cabeça. Eu falei para ela, eu não teria um objeto desse na minha casa. Um duende não sei das quantas, que tem o poder de não sei do que, essas coisas aí de moda, né? Eu não teria. Ah, mas não tem problema, é um bonequinho, né? O meu filho gosta, a minha filha gosta. Eu disse, eu não teria isso na minha casa. Se é algo que representa algo duvidoso, um ocultismo, a gente vê muito disso em desenho, em personagem, eu não teria na minha casa. Né? A gente não sabe o que aquilo representa, nós não sabemos, mas o universo espiritual sabe muito bem. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, né, Zezinho? Pois é. E numa situação dessa, ou você elimina, ou você faz a sua parte, que é a oração, ou então usar alguns objetos de poder, não é? A bênção, por exemplo, a bênção é uma das coisas mais agradáveis para a qual nós recebemos a autoridade. Deus nos deu o poder de abençoar, não é? E nós vemos isso em muitas passagens bíblicas. A Bíblia está cheia de bênção. Os pais do Antigo Testamento pronunciavam bênção sobre os filhos, né? São Paulo começa a maioria das suas cartas realizando uma bênção. Então, abençoar alguém em nome de Jesus é invocar a presença da plena natureza e autoridade de Jesus para a pessoa assim abençoada. Olha que bonito. Então, quando eu falo para minhas filhas, ou quando eu falo para o Zezinho, Deus te abençoe, você está toda hora proferindo essa bênção. Invocando a presença da plena autoridade de Jesus para mim. É por isso que toda hora que eu converso com minhas filhas, nem se for por mensagem, eu sempre termino. Deus abençoe você, filho. Deus abençoe sua casa. Ou com alguém que falou comigo, eu sempre faço questão de encerrar a conversa dizendo, Deus abençoe, porque eu estou invocando sobre a pessoa a bênção de Deus. A bênção, então, pode ser sobre as pessoas, como pode ser sobre os objetos, carros, casa, escritório, alimentos ou outras coisas parecidas, não é? Então, também um veículo de poder também é o perdão, né? Satanás usa com frequência a culpa e a falta de perdão a si mesmo para paralisar os cristãos. Mesmo depois que se tenham supostamente arrependido e até mesmo entregue seus pecados a Deus. Olha, Satanás costuma jogar na nossa cara exatamente, você não foi perdoado não. Aquela confissão que você fez não valeu nada. Está entendendo? Então não caia nessa, não é? A partir do momento que você se reconheceu perdoado, Deus fez a parte dele e você fez a sua, não é? Então é importante saber. E hoje nós vamos mais longe. É interessante observar que os psicólogos estão começando a estudar o efeito do perdão sobre a saúde mental da pessoa. Estão descobrindo que aqueles que foram capazes de perdoar, os que feriram ou ofenderam, de certo modo, experimentaram uma mudança fisiológica imensurável em seu corpo, que resulta num sentimento de descontração e de bem-estar. Olha aí. Então, ao contrário, os que não estão dispostos a perdoar retêm um nível elevado de tensão e de ansiedade,
A conclusão que se chega é que o perdão é bom para nós. Sabemos pela Escritura que o perdão afeta nosso relacionamento com Deus e com os outros. E ele melhora também a nossa saúde. O demônio nos atormenta através da falta de perdão. E para finalizar ainda não, nós temos 2 ainda veículos de poder ainda, nós podemos falar da música. A música é outra forma cultural que causa impacto em nossas vidas. Frequentemente nós vemos músicas receber poder mediante a sua dedicação a Deus ou a Satanás. Por isso que a gente aconselha, essas músicas, se você não entende inglês, não escuta música em inglês, francês. Ou procura saber a tradução. Procura saber a tradução. Coloca no tradutor primeiro, para depois você saber que vocês estão rezando em casa. Porque muitas vezes nós estamos fazendo uma dedicação a Satanás, não é? Ou uma oração para ele. Então, vamos ficar sempre de olho naquilo que nós estamos. Zezinho, não precisa nem música não, que a gente não conhece de outra língua não. Só essas músicas que a gente, eu graças a Deus não ouço, né? Mas essas músicas que a gente vê por aí. O que as músicas dizem, gente? Quais os gestos que essas músicas nos levam a fazer? E é de criança pititiquinha até pessoas já de cabelo branco, né, idosas, com esses ritmos, com esses trejeitos, com esses gestos, com essas coreografias. É muito sério, a música tem um poder incrível, não é verdade? Que a gente escuta a música um minutinho e depois aquilo não sai da nossa cabeça? A própria Bíblia diz, quem canta reza 2 vezes. Então, tanto para o bem, você está cantando uma música bonita, você vai se pegar com aquilo, né? A música cristã, por exemplo, leva o amor e o poder de Deus àqueles que ouvem, né? A música satânica também vai levar a mesma coisa. Então, é sério a questão da música. O que mais é Por último, nós vamos falar dos sacramentais, né? Nossa Senhora tem falado bastante em todas as suas aparições. Ela tem trazido lá para Catarina de Labouré, por exemplo, ela falou que ela nos trouxe a medalha milagrosa, não é? Medalha milagrosa é um sacramental. Depois em Fátima, Nossa Senhora apareceu lá também. Ela trouxe um escapulário e a imagem peregrina da Virgem. Então, é também um sacramental, não é? Quando Nossa Senhora começou em 1981 as aparições em Medjugorje, lá na Croácia, ela tem enfatizado tanto os sacramentos agora e os sacramentais. Então, quanto aos sacramentais, ela insiste sobre o uso da água benta, dos quadros sacros, dos objetos abençoados pelo próprio sacerdote. Por último, agora em 1984, ela disse assim, estas são as minhas últimas aparições à humanidade. O poder que Satanás ainda retém ser-lhe-á retirado. O presente século tem estado sob o seu poder. Agora que ele está consciente da perda da batalha, ele está se tornando mais agressivo. Ele ataca a família, cria divisões entre os sacerdotes. Protejam-se acima de tudo através dos objetos sagrados. Olha a importância. Não como amuleto, viu, gente? Não é amuleto, jamais. Não. É fé. É ter, por exemplo, que nem nós temos aqui, né, na nossa comunidade, junto no sinal da nossa comunidade, uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças, né? E como um sinal também de consagração a Nossa Senhora. Alguns usam uma correntinha com um crucifixo, usam o escapulário com uma imagem de Nossa Senhora, com a medalha das cruzes, enfim, é um sacramental, algo que foi abençoado. Importante a gente ter em casa água benta, ninguém mais hoje usa isso, Zezinho, perdeu-se, né? O bom costume de ter água benta em casa para abençoar a nossa casa, para colocar um pouquinho no filtro, né? Ou qualquer outra coisa, o sal, e usar esses sacramentais que estão à nossa disposição para a nossa proteção, né, Zezinho? Isso mesmo. Sacramentais é um sinal. Sacramento ou sacramentais a gente sabe que já é um sinal. E esse sacramental quem nos dá é a igreja. A igreja vai lá, abençoa, pronto. Agora, por que Nossa Senhora tem dito para a gente usar sacramentais? Por quê, assim? Por que será que ela quer que nós usemos? Por que Deus quer que nós usemos? Olha aqui. Porque a igreja abençoa esses objetos. Sim. E aí, esses objetos geralmente são coisas pequenas, coisas sem importância, coisas sem valor. E com isto é esmagado o orgulho de Satanás. Olha só. Né? Santa Teresa nos conta que quando o demônio ataca sob forma corporal, e ela fazia o sinal da cruz e ele fugia. Mas voltava novamente mais tarde.
mas quando ela jogava água benta, ele fugia e não voltava. Aquilo devia esmagar o orgulho de Satanás. Uma coisa simples que qualquer criança pode usar. Então, temos que usar isso na nossa casa, gente. Claro que com discrição, né? Sem exageros, que nós estamos trazendo aqui não é nada exagerado, é tudo comedido, simples, mas com muita fé e sabendo do poder, né, Zezinho? Ainda temos o sinal da cruz, né? Fazer o sinal da cruz com a mão direita, né? Isso. De frente ao peito, depois do ombro esquerdo ao ombro direito, né? Esse sinal exprime a nossa fé no mistério da nossa redenção. E ainda ao fazermos esse sinal da cruz, nós acabamos acrescentando as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para exprimir a nossa fé na Santíssima Trindade. Olha que lindo. São João Maria Vianney, o cura d'Arce, ele dizia que o sinal da cruz é formidável, porque com ele nós escapamos do poder do demônio. Tudo o que se faz ou que se vá fazer, faça-se começando com o sinal da cruz. Vamos ensinar o que a gente aprendeu há muito tempo, Zezinho? Vamos. Nós aprendemos há muito tempo, né, em encontro, grupo de casais, que nós devemos abençoar os nossos filhos, né, a cada um de nós, invocando, né, o sangue de Jesus. Então a gente tem o costume lá em casa de fazer assim, vou fazer no Zezinho, tá bom? Eu te abençoo, Zezinho, porque Deus me dá uma autoridade, né? Eu te abençoo, Zezinho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Jesus cubra você com o sangue dele. Olha, gente, olha o poder dessa bênção. E aí, ele faz em mim, a gente faz nas nossas filhas. Então, a gente vai se abençoando um ao outro e os nossos filhos. Então, eu te abençoo, Zezinho. Em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E peço o quê? Que Jesus te cubra, te revista com o sangue precioso e poderoso dele. Ô, gente, quer proteção melhor do que tudo isso? E a gente tá aí, né? Precisa usar tudo isso, né, Zezinho? Então nós falávamos de alguns sacramentais e a água benta é um deles e muito importante também, porque a água é um sinal de limpeza e é o próprio Deus quem prescreveu o uso da água para o seu povo no ritual de purificação. Lá no livro dos Números, capítulo 19, nós vemos isso. Os judeus purificavam-se com a água antes de entrar no templo. E a igreja imitou essa cerimônia, colocando as águas nas portas das igrejas, de modo que o fiel pudesse lavar as suas mãos e a sua face antes de entrar na missa. A partir do século IV, então, essa água passou a ser água benta. Então, disso surgiu o costume de usar a água benta em outras ocasiões. Olha, então foi o próprio Deus que instituiu, desde quando ia fazer o ritual de purificação, depois as entradas na missa, que a gente lavava a mão e o rosto, depois, para diminuir isso, então fica mais singelo, ficou a água benta que a gente coloca a mão lá. E aí agora usa-se a água benta também em todas as ocasiões. Para finalizar, um sacramental também bastante forte é a medalha de São Bento, né? Ela tem de vários tamanhos para você comprar ou adquirir, para você levar consigo. Ela é muito boa para se colocar na porta de casa, do lado de dentro, para proteção, não é? As pequenas são apropriadas para levar com a pessoa, né? Para se ter a ideia do poder da medalha de São Bento, basta ver a fórmula da bênção, que é muito poderosa. Então, é uma oração silenciosa, mas que tem muito poder. Olha aqui, ó. Ela é um pedido de proteção a Deus pelos méritos do Pai São Bento. E ela diz assim: a cruz sagrada seja minha luz, nenhum dragão seja meu guia. Afasta-te, Satanás, nunca me sugira coisas vãs. São más as coisas que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. A gente tem uma tradução um pouco mais comum, Sim, né? É a essa cruz tradução. sagrada seja a minha luz, Isso. não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que te ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. É um pequeno exorcismo. A oração de São Miguel também é um pequeno exorcismo que a gente pode usar, né, Zezinho? Sim, também. As medalhas, né? E essas orações. Nós vamos concluindo, né, nosso exercício espiritual de hoje, rezando, dizendo: Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelos sacramentais. Muito obrigada por todos esses veículos de proteção da nossa casa, do nosso lar, que o Senhor está nos oferecendo. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos tê-los e porque nós podemos usá-los. Tua graça, tua bênção na vida de cada um de nós. Amém. Amém. A gente segue o retiro. Amanhã mais um vídeo. Curte, compartilha.
Doe os alimentos, o Pix está aí embaixo, se você preferir fazer assim. Envie aí o seu testemunho de como está sendo essa quaresma. 3 horas da tarde, o Terço da Misericórdia, e amanhã a gente se encontra. Mas hoje é sexta-feira, então a penitência é Não comer carne. não comer carne, tá bom? A gente oferece pela santificação das nossas famílias. Vamos terminando pedindo que Deus nos abençoe? O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, que abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos falando, rezando cada vez mais com muita fé. Jesus, Maria e José, Nossa família vossa é.